Muito bem. Você gosta de viajar? Quando você vai viajar, você vai para onde? Né? Quais são os critérios que você usa para fazer uma viagem? Você analisa a temperatura do destino. Muitas vezes a gente tem que analisar. Você sai daqui do norte, né, desta região e fala, não, eu vou para Santa Catarina, vou para o Rio Grande do Sul. E aí você vai no mês de julho, e aí você chega lá, é muito frio, né? Então, você tem que fazer análise, você tem que se preparar para esta viagem. E às vezes nessas viagens nós fazemos planos pelo nome da cidade. Por exemplo, vamos para Curitiba. Curitiba, cidade modelo, né? Uma cidade maravilhosa, uma cidade realmente tudo organizado, o clima também fantástico, faz muito frio, né? Mas tirando essa parte do frio, ela é uma cidade também muito boa de se viver. Então, é uma opção de viagem, né? É uma opção de passeio, conhecer Curitiba. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Ok? Quando você passa ali por toda aquela orla da cidade, beirando o mar, né? Então passa por Copacabana, Ipanema, Leblon, enfim, você vê muita coisa bonita, é uma cidade realmente maravilhosa. Quando você vai no Cristo Redentor, ou vai lá no Pão de Açúcar, naquele monte que está ali lá atrás no fundão, é o Pão de Açúcar, é uma cidade também linda. Ah, pastor, mas é muito violenta. Mas aonde quer que não existe violência, né? Então, mas vale a pena também você conhecer, tanto Curitiba, conhecer o Rio de Janeiro. Vale a pena você também, se você tiver condições, de conhecer a cidade de Nova York. Cidade cosmopolitana ou cosmopolita, cidade fantástica. Tem um errinho ali de português, vão me perdoando aí. Mas também uma outra cidade maravilhosa para ser visitada. No final de ano, ela também faz muito frio, neva, né? Então o Natal em Nova York é para quem gosta de frio, mas a cidade fica fantástica, Times Square e tantos outros lugares, né? O Central Park, lugares para serem visitados. Mas nesta noite, não sei se você se lembra, eu não vim aqui para fazer propaganda de viagem, mas eu havia dito para você que nessa última noite eu falaria de um lugar onde você pode morar. Então, enquanto aqui na terra, você visita essas cidades. Mas eu quero nesta noite chamar você para apresentar um lugar onde você deve se preparar para morar. Neste lugar, o clima será o melhor possível. Não haverá clima melhor do que este. Pode colocar a tela cheia para que as pessoas vejam também o local? A companhia será a melhor. Os vizinhos, você que às vezes tem um vizinho chato, volta aqui para mim. Você que às vezes tem um vizinho chato, né? Aquele vizinho que encrenca, que liga som alto. Este lugar é garantido que você não vai ter problema com os seus vizinhos. Então, eu vim nesta noite te apresentar um lugar para que você faça planos. Não só de uma viagem, porque às vezes a gente vai viajar e volta, mas nessa não. É um lugar onde você vai fazer uma viagem, é uma viagem de 7 dias, onde você vai conhecer o céu, ali vai permanecer por 1000 anos, juntamente com Jesus Cristo, e depois habitará, depois de 1000 anos, habitará a nova terra, uma terra totalmente transformada. E aí então nós vamos nesta noite, nesse estudo, no capítulo 21 e no capítulo 22 do livro do Apocalipse, conhecer o que a Bíblia fala sobre esse tema. Onde está o verdadeiro lar daqueles que amam a Deus? Então, muitas vezes a gente fica pensando, qual que é o melhor lugar para o crente morar? Algumas pessoas falam, em São Paulo, perto lá do colégio, né, ali do Capão Redondo, é um bom lugar. Outros falam, tem Arthur Nogueira, Hortolândia, lugares muito bons para que o cristão possa morar perto de igreja, instituições. Eu vim para falar para você o que a Bíblia diz, qual é o lugar verdadeiro daqueles que amam a Deus. E aí o texto é o de Filipenses, Filipenses capítulo 3, hoje a leitura você poderá fazer na tela, está bem? Com os textos bíblicos. Filipenses capítulo 3, verso 20 e 21 diz assim: mas a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Muito bem, queridos. Talvez você esteja aqui preocupado, pensando, o meu sonho é morar no Alphaville, o meu sonho é morar num condomínio tal. Queridos, esta terra não é o lugar de morada dos santos. Você tem que entender que você
que foi chamado por Deus, você que está sendo chamado por Deus, você que Deus trabalhou 12 noites falando do que Ele fez e do que vai acontecer. Nessa noite Ele está te chamando para você morar no lugar que Ele foi preparar. João capítulo 14 diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. E aí vem esse verso 3. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Fantástico. São João capítulo 14, de verso de 1 a 3. Queridos, o nosso Deus foi preparar um lugar para você, e este lugar não é nessa terra. Você tem que saber que Jesus um dia vai voltar, e Ele quer te levar, e Ele quer te levar para morar com Ele. Então o local de descanso, o seu lugar de moradia não é nessa terra. Deus foi preparar um lugar maravilhoso, e a nossa pátria está nos céus. Olha só, 2 Pedro 3, verso 13, diz assim: nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça. Muito bem. Então, mas pastor, alguém já viu esse novo céu e a nova terra? Ou o senhor só está falando em algo que eu devo crer pela fé, ou é algo imaginário? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso, se alguém já de fato viu isso. Olha lá, Apocalipse capítulo 21, abre aí a sua Bíblia, Apocalipse, é o livro nosso do estudo. Apocalipse capítulo 21, leremos o verso 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Queridos, então, teve alguém que viu? Sim, o apóstolo, o profeta de Pátimos, aquele que estava lá para ser morto e Jesus se revelou para ele, ok? João de fato, ele diz: vi um novo céu e uma nova terra. Queridos, e aí ele quis dizer que ele viu algo tão bonito, tão maravilhoso, algo assim tão fantástico, que era tudo tão perfeito, que ele simplesmente diz assim: e o mar já não existe. O que era o mar para João quando ele estava naquela ilha? O mar era algo que impedia ele de ter liberdade. O mar era algo perigoso. O mar significava toda a tormenta da vida dele, porque o mar o aprisionava naquela ilha. Ele estava numa ilha e o mar representava tudo que era ruim, tudo aquilo que aprisiona, tudo aquilo que oprime, tudo aquilo que judia, tudo aquilo que nos faz mal. E aqui ele fala então: eu vi um novo céu e uma nova terra, e o mar já não existe. O que não existe é o sofrimento. O que não existe é mais a separação. Quantas pessoas vivem separadas? Queridos, eu estou aqui falando com você daqui de Rondônia, mas o meu pai e minha mãe já são de idades, e eles vivem a cerca de 3.000 quilômetros daqui, e não tem um dia sequer que eu não sinto saudade deles. Existe um mar que separa eu deles, ok? Mas um mar figurado, é essa distância, ok? Eles com os afazeres deles, eu com o meu afazer, com a minha obra a ser realizada, mas chegará um dia em que nem esse mar, nada de ruim, distância, separação de quem nós amamos, já não mais existirá. Como a Bíblia descreve as maravilhas existentes na nova terra? Vamos ver o que a Bíblia descreve e como ela descreve as maravilhas existentes na nova terra. O primeiro texto que nós vamos ler é o texto de Isaías. Isaías capítulo 35, verso 5 e também o verso 6. Então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. Verso 7. A areia embraseada se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam chacais, crescerá a erva com canas e juncos. Então, Isaías está tentando ali representar e mostrar, através daquele texto, cegos
não haverá cegos na nova terra, surdos, coxos, mudos, não haverá doença. Talvez eu esteja falando para um grupo de pessoas que sofrem com osteoporose. Muitos, né, toda a população mundial hoje sofre com a tal do Covid, né, o coronavírus. Não haverá pandemias no céu. Então essa é a visão que Isaías está mostrando, né? Nós temos aqui um amigo nosso que está com amidalite. Amigo, você sabe de quem eu estou falando, não sabe? Olha para mim aqui. Lá no céu, amidalite também não haverá. Faça planos para estar lá juntamente conosco e junto com Jesus Cristo. Olha só, Isaías capítulo 11, versos 6 e 8. Diz assim: o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Então, verso Isaías 35 também, vamos ler todos. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião, com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Queridos, não tem uma frase popular que diz assim, quem canta os males espantam? Na verdade, lá não haverá mal para você espantar. Mas na verdade você já vai cantar lá no céu por causa da sua alegria. Lá no livro de Tiago diz assim: você está doente, né? Ore. Você está feliz, cante. Então quando aqui fala cânticos de júbilo e alegria eterna, é para demonstrar a alegria de quem viverá. Porque os animais ferozes como o leão, o urso, o leopardo, o tigre, né? O elefante, animais ferozes, animais que hoje nós não podemos ter contato, serão animais que poderão estarão interagindo. E lá no finalzinho aqui do texto, olha, do verso 6 diz: e um pequenino os guiará. Ou seja, uma criança poderá conduzir, quem sabe, animais ferozes. E já no verso 8, que é o que apareceu, né? Não haverá problema, né? O já desmamado, um adolescente, uma criança, né? Um juvenil, ele pode colocar a mão na cova da serpente, que não vai haver problema, porque os animais eles já não serão, né? Mais, vamos dizer assim, selvagens, está bem? Mas todos ali habitarão e viverão em plena harmonia. Isaías 65, verso 21 e 22 agora. Você está anotando esses textos? Se você estiver com dificuldade de anotar, o vídeo vai ficar gravado e esta palestra, está bem? Com esses slides, estão salvos lá no banco de materiais, para que você possa ter acesso. Olha só, Isaías 65, verso 21 e 22 diz assim: eles edificarão casas e nelas habitarão. O que significa isso? Volta aqui. Nós vamos ler todo o texto daqui a pouco. Eles edificarão casas e nelas habitarão. Quantas pessoas constroem, fazem, mas nunca têm a sua casa própria? Luta, o tanto de aluguel que você já pagou na tua vida, já daria para ter umas 2 casas. Mas você ainda não conseguiu ter, porque aqui reina a injustiça, reina, né, nesse capitalismo selvagem, vamos dizer assim, ok? Você não consegue fazer você faz só para sobreviver. Você não conseguiu até hoje ter a sua casa própria. E lá está dizendo, eles edificarão casas, e não é para outro morar não, é para você morar. Você poderá morar na casa que você vai edificar, e lá no céu você vai ter a sua casa própria, está bem? Deus prometeu. Tem gente aqui, tem pastores de igreja aí que ficam prometendo, não, porque Deus prometeu. Não, Deus não prometeu aqui na terra. Ele prometeu que lá no céu você terá a sua casa, está bem? Olha só, vamos continuar. Plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem,
não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todo as obras das suas próprias mãos. Apocalipse, verso 21, só voltando a explicar Isaías aqui. Então está dizendo que os eleitos por Deus, eles poderão ver as obras das suas mãos, elas realmente valerem alguma coisa. Nós vivemos num mundo em que você produz, faz e nunca tem valor. Você trabalha para comprar um computador, e aí quando você compra um computador, você já descobriu que você já está 3 gerações atrasado. Aí você começa a trabalhar mais e mais, que você quer um celular, e aí você compra um celular que é top de linha, você mostra uma semana para os seus amigos, na semana seguinte já lançou outro modelo e o seu já está desatualizado. Você já percebeu que a gente corre atrás do vento aqui nessa terra? É mais ou menos assim. Lá não, diz que os meus eleitos desfrutarão de todo as obras das suas próprias mãos. Ou seja, tudo aquilo que a gente faz terá de fato valor. Apocalipse capítulo 21, verso 2, que agora é o segundo verso do livro do Apocalipse. Nós lemos o primeiro aquela hora, agora vamos ler o verso 2. Se João viu uma nova terra, ele viu uma nova terra, um novo céu e uma nova terra, no verso 1. Dentro dessa mesma visão, agora ele vê uma outra coisa, que é o verso 2, diz assim: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então, além de termos um novo céu e uma nova terra, teremos também a nova Jerusalém. A cidade santa, ela tem inclusive as suas medidas. Eu daqui a pouquinho quero falar com vocês sobre isso. E aí diz que todo o povo, de todos os lugares da terra, dos 4 pontos da terra, né? Não dos 4 cantos, mas dos 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, todo o povo, eles virão para adorar a Deus na cidade santa. Vamos ver umas características. Algumas pessoas criticam, né? Pode voltar aqui para mim? Abre a sua Bíblia. Apocalipse, verso 21, verso 22. Diz assim: nela não vi santuário, falando da nova Jerusalém. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então tem pessoas que pegam só essa parte, nela não vi santuário, para dizer que não existe um santuário lá no céu. Mas quando você pega Apocalipse capítulo 7, verso 15, nós já estudamos isso, você já leu esse texto juntamente comigo. Apocalipse 7, verso 15, diz assim, ó: razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono se estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Então, o texto bíblico, ele fala que existe um santuário. Há algo assim maravilhoso para nós entendermos aqui sobre o fato de João não ter visto um santuário. Queridos, sabe por que João ele estava agora na cidade santa, ele viu, né? Ele estava dentro da cidade santa, ele fala das portas, ele fala das medidas. Olha o verso 16, 21, verso 16. A cidade santa é quadrangular. Então, ela é quadrangular, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara de 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. 12.000 estádios equivale a 2.200 quilômetros. Então, a cidade santa, ela tem de largura, né? Ela é quadrada, então de cada lado ela tem 2.200 quilômetros. Então, dá daqui até São Paulo, ok? Uma face. Aí depois mais 2.200 para o outro lado e volta e faz 2.200 quilômetros quadrados. Só que diz aqui que ela é quadrangular também na altura. Então ela também tem 2.200 quilômetros de altura. Então dá para ter vários andares ali, né? Dá para fazer ali vários duplex, triplex, né? E ainda termos vários andares. 2.200 quilômetros de altura é muita altura. Só que
tem algo aqui nesse verso que passa desapercebido numa leitura superficial. Há uma palavra, né, uma medida cúbica, que só aparece em 2 lugares. Uma medida cúbica, que é a medida do santuário, que aqui, da cidade santa, que João viu essa medida, então ele era um cubo, ok? E essa medida cúbica, ela só aparece novamente lá no livro de Reis. 1 Reis, capítulo 6, verso 20, quando está falando a medida do lugar santo dos santos. Queridos, é o lugar santíssimo do santuário, é o único lugar que tem essa mesma medida. Amigos, sabe por que então que João lá ele fala, eu não vi o santuário? Porque ele já estava dentro do santuário. O santuário é a própria cidade santa, o lugar do trono de Deus. E o trono de Deus estará agora aqui na terra. Por isso que sairão pessoas dos 4 cantos da terra, e elas virão para a Nova Jerusalém. E elas virão para a Nova Jerusalém fazer o quê? Olha só esse texto. Isaías, capítulo 66, verso 23, diz assim, e será que de uma lua nova a outra, e de um sábado, olha só, haverá sábado no céu, e de um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Queridos, talvez você não esteja acostumado com esse linguajar, mas para nós adventistas, o sábado já começou. Ele começou na sexta-feira agora, ao pôr do sol. Começa o sábado e ele vai até amanhã, no final da parte clara. Aí termina o sábado. São horas sagradas de adoração ao Senhor. O sábado é um antegozo do que nós viveremos lá no céu. O sábado é você ter em miniatura um pouquinho do que você vai poder vivenciar adorando ao Senhor. E o sábado, como selo de Deus, que eu já falei aqui em outras palestras, ele é tão importante, que ele permanecerá pela eternidade, sendo que todos os povos se reunirão no sábado também, lá no céu, para adorar o Senhor. Para quem são todas as maravilhas existentes na nova terra? Tudo isso que eu falei para você, tudo isso que eu mostrei através da Bíblia para você, para quem são todas as maravilhas existentes na nova terra? Vamos ver? 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, diz assim, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para quem? Para aqueles que o amam. Queridos, o que Deus está preparando para aqueles que o amam, vamos definir o que é amar. A Bíblia diz lá no livro de João, se me amardes, o que você vai fazer? Se você ama a Deus, você faz o quê? Você guarda os seus mandamentos. Não tem como você falar que ama alguém e você despreza o que ele ensina. Não tem como você falar que ama alguém e faz tudo o contrário do que essa pessoa faz ou fala. Queridos, um relacionamento sério com Jesus Cristo, um relacionamento sério, não estou falando de pessoas que estão ficando com Jesus. Tem pessoas que acham que o mesmo relacionamento daqui da terra dá para ter com Jesus. Não, eu só vou ficar com Ele. Eu não quero um compromisso sério. Eu não quero estabelecer um compromisso sério com Jesus Cristo, porque se eu ficar num compromisso sério com Ele, tem muitas coisas na minha vida que eu preciso abandonar. Amigo, sabia que você está enganado, porque nem ficando você está com Jesus Cristo? Não há comunhão entre luz e trevas. Se você pratica as obras das trevas, não tem como você se relacionar, nem ficar com Jesus. Ele está do teu lado, tentando te salvar. Mas não adianta você achar que Ele está no teu coração, Ele é o dono da tua vida, porque se você pratica as obras das trevas, significa que você está adorando ao Senhor das trevas. Então, o céu é preparado para aqueles que amam a Jesus Cristo. O céu é preparado para aquelas pessoas que não querem só
ficar, mas que querem ter um relacionamento sério com Cristo. E estabelece esse namoro. E esse namoro ele vai se formando, passa para o noivado, e o dia do casamento é o dia que o noivo vem, é o dia da volta de Jesus Cristo, e ele vem para buscar a sua noiva, porque ele foi preparar um lugar para essa noiva, que é a sua igreja, que sou eu, que é você. E se eu amo a Jesus Cristo, a ponto de realmente estabelecer um relacionamento sério, eu guardo os seus mandamentos. Se eu realmente estabeleço um relacionamento sério com Jesus Cristo, eu me batizo. Por que você está esperando e tem rejeitado o batismo até hoje? Porque você tem vergonha de Jesus como o Senhor da tua vida? Como o seu esposo, igual ele se coloca como o esposo da igreja? Porque se você tem vergonha dele, ele também vai se envergonhar de você. Queridos, precisamos estabelecer um relacionamento sério, fazer o que ele pede. E isso faz parte o batismo, passar pelo batismo, aceitar ser batizado. E esse batismo é dizer, não, eu realmente faço, estabeleço uma aliança com Jesus Cristo. Tudo que ele preparou foi para aqueles que o amam. E o que ele preparou, você nunca viu. Essas imagens que nós apresentamos, né, igual essa daqui que está aparecendo aqui em cima, né, que você está vendo, isso aí é o que um ser humano desenhou. Já é bonito, mas aquilo ali é uma obra grega, né, baseado, quem sabe, na arquitetura grega, arquitetura romana. Porque o que Deus preparou para você, olhos não viram, nem ouvidos ouviram, e nem penetrou no coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Graças a Deus, Deus realmente nos ama e prepara algo fantástico e maravilhoso para nós. Mas o que não mais existirá na nova terra? Eu falei de muitas coisas que vão existir. Já estamos indo para a parte final. Nesse momento seria o momento em que eu faria a divulgação de amanhã, do tema de amanhã. Mas amanhã nós não temos um outro tema do Apocalipse. Mas eu quero neste momento, vou colocar aqui o pessoal da produção meio apertado. Tem como colocar aí a imagem da Semana Santa para nós? Ah, esse povo nunca falha, está aí. Semana Santa, restaurados em Cristo, ok? Então, quero convidar você, antes de encerrar esse tema, para a partir do dia 28, domingo à noite, nós iremos do domingo de Ramos. Você que é católico me entende do que eu estou falando. Nós vamos do domingo de Ramos até o domingo de Páscoa. Está bem? No domingo de Páscoa nós faremos aqui com uma grande celebração e um encerramento. Está bem? Então, assista conosco nesse mesmo canal. E amanhã nós já teremos às 9 horas uma palhinha do que vai ser, né? 9 horas da manhã. No domingo é à noite, às 19h30, está bem? Então, estaremos juntos, ligados, conectados, e nesse estabelecimento de um novo relacionamento com Jesus Cristo. Então, eu mostrei para vocês várias coisas do que vão ter na nova terra. Mas o que não vai ter? E agora, então, nós vamos para a parte final. Apocalipse, capítulo 21, e o verso 4. Quero ler de forma bem pausada com você esse texto. Pode colocar a tela cheia. Apocalipse capítulo 21, verso 4. Diz assim: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não mais existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas, elas passaram. Então, o que não vai haver na cidade santa, o que não vai haver na nova terra que Jesus foi preparar, naquele lugar a morte já não mais existirá. Naquele lugar não haverá mais pranto, não haverá mais luto e nem dor. Queridos, no ano de 2015, quando eu vim de São Paulo para cá, eu vim ser pastor aqui em Rondônia. Fui primeiramente pastor no ano de 2015, em janeiro de 2015, lá na cidade do Vale do Anari. Então eu cuidava de Teobroma, Vale do Anari, e pegava um pedacinho ali também de Machadinho do Oeste, um lugar chamado Quinto Beck. Quando eu vim para cá, eu me lembro de uma história que me marcou, porque
foi filmado, foi feito várias reportagens, e eu vi o pranto de uma mãe. Eu vi o pranto de uma família por causa de um acidente que aconteceu. Essa história é a história dessas 4 crianças aqui. Do João Pedro, do Luciano, a Tainá era a mais velha, e também o Marcos Eduardo. Você lembra que durante a semana eu falei para você que Satanás veio a este mundo para roubar, matar e destruir? A família, os pais dessas crianças, eles de alguma forma permitiram que Satanás entrasse no relacionamento. A falta do culto familiar, a falta de amor, a falta de carinho, a falta de oração, a falta do estudo da palavra de Deus. Muitas vezes a gente permite que Satanás entra. E quando Satanás entra numa família, quando ele entra numa casa, ele vem para roubar, matar e destruir. E isso aconteceu com os pais dessas 2 crianças. Houve a separação, o pai foi para um lado, a mãe ficou na casa, ela começou um novo relacionamento, mas o homem chamado Marco Aurélio, ele nunca aceitou esse novo relacionamento da ex-esposa, e o que havia sido combinado de forma judicial é que todo final de semana ele poderia vir e pegar as crianças. No mês de janeiro de 2015, ele fez aquilo que era combinado, ele foi até a casa e ele pegou os seus 4 filhos, filhos dele, juntamente com a ex-esposa. Ele pegou os 4 filhos, mas ele deixou esse recadinho, ele deixou essa carta. Hoje, 24/1/2015, será o último dia que você verá seus filhos e seu marido. Pode ficar com a casa na Vicente Pires e retomar a sua vida, mas com os meus filhos você não viverá essa pouca vergonha. Isso foi na cidade de Braslândia, não é Brasilândia, é Braslândia, ali ao redor do Distrito Federal, fazendo parte do Distrito Federal. E aí então aquele homem, ele foi uma manhã de sábado, ele pegou o seu carro, pegou as 4 crianças e lá ele deixou esse bilhete. E aí ele foi para a rodovia e ele pegou o seu carro e ele lançou-se de frente com uma carreta em alta velocidade. Naquele acidente faleceram 5 pessoas, as 4 crianças e também o Marco Aurélio. E ali então eu vi algumas reportagens falando sobre o acidente, falando de tudo que havia acontecido, e aquilo impressionou minha mente a ponto de eu trazer novamente, aqui para contar para vocês essa história. Queridos, o pranto de uma mãe que perdeu 4 filhos. Ela desmaiava, recobrava os sentidos, gritava, chorava, desmaiava. Os familiares, a cidade é uma cidadezinha pequena, de alguns poucos milhares de habitantes. A cidade parou, a cidade ficou toda comovida. Os 4 caixõezinhos ali, havia muito pranto, muito luto, muita dor. Queridos, o lugar que Deus foi preparar. O lugar que Deus foi preparar. Ele sabia que nesse lugar que nós vivemos hoje, nós sofremos com a morte. Por isso que João fala, a morte já não mais existirá. Não haverá mais luto. Talvez eu esteja falando para alguns membros da minha igreja, para alguns membros daqui da igreja central, que estão vivenciando essa dor que parece que nunca vai passar, a dor do luto. Queridos, o lugar que Deus foi preparar não vai haver mais o pranto, não vai haver mais dores, porque as primeiras coisas, sabe o que são as primeiras coisas? É as coisas que compõem este mundo. As primeiras coisas, elas vão passar, e todas as coisas, elas se farão novas. O último texto que eu quero ler para você, Apocalipse, capítulo 21 e o verso 5.
eu quero ler diretamente da minha Bíblia, eu quero olhar para essa câmera. É possível aqui? Vamos fazer uma tomada diferente na última noite. Apocalipse capítulo 21 e o verso 5 diz assim: E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E ele acrescentou ainda: Escreve, João, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Coloca o texto na tela agora, para que as pessoas possam ler novamente. E aquele que está sentado no trono, aquele que foi entronizado, queridos, aqueles que no capítulo 4, capítulo 5, recebeu o livro e abriu os selos, e ele pôde abrir os selos, porque ele é o cordeiro que foi morto, é aquele que comprou o direito de reger todo o universo, e agora ele faz nova todas as coisas. E ele se apresentou para João naquele momento, e ele fala: João, escreve tudo o que eu te mostrei, escreve, João, porque todas as coisas que eu estou passando para você, elas são fiéis e são verdadeiras. Pode voltar aqui para mim. Queridos, hoje é muito difícil confiar nas pessoas. As pessoas mentem, as pessoas enganam, elas traem. Mas, meu querido amigo, nessas noites eu te apresentei alguém que não falha. Eu te apresentei alguém que não decepciona. Eu te apresentei alguém que nunca abandona os seus. O que você está esperando para nesta noite tomar uma decisão definitiva ao lado do Senhor Jesus Cristo? Queridos, não deposite toda a sua confiança nos homens, nas mulheres, nas coisas deste mundo, porque essas coisas deste mundo são as primeiras coisas daquele texto, que vão passar, e tudo se fará novo. Não quer você nessa noite tomar uma decisão definitiva ao lado daquele que rege o universo, aquele que tem o controle de todas as coisas, e por fim, pertencer a essa família de Deus? Se porventura for esse o teu desejo, se porventura for essa a tua vontade, eu quero orar com você. Vamos orar? Querido Pai que estás nos céus, te louvamos, Senhor, porque o Senhor deu a oportunidade para esta igreja pregar 13 noites sobre as tuas revelações para o fim dos tempos. Aqui, Senhor, nós descobrimos que por pior que possam estar as situações, por pior que possam estar as coisas, o Senhor sempre está no controle e na ciência de todas as coisas. Durante o estudo do Apocalipse, nós descobrimos, Senhor, que o Senhor nos ama a ponto de dar a sua vida por nós e ir preparar um lugar, e um dia vai voltar e vai nos levar também para morar contigo. Pai querido, se existe alguma coisa na nossa vida que hoje nos separa de Ti, que o Senhor, neste momento, através do Teu Santo Espírito, arranque de nós, Senhor. Arranque o pecado, o orgulho, o egoísmo. Se existe algo na nossa vida que está nos separando de Ti, remova, Senhor. Porque nesta noite nós queremos estabelecer um relacionamento sério contigo. Queremos, Senhor, ter o Senhor como nosso Deus, como nosso esposo, e queremos viver à altura de uma esposa fiel também, Senhor. Abençoe a cada adorador, abençoe a cada pessoa que assistiu conosco essas 13 noites, que eles sejam ricamente abençoados, e que eles também, Senhor, possam se preparar para aquele grande encontro, e que um dia lá no céu, todos nós reunidos, possamos nos lembrar das lutas daqui, mas principalmente das grandes coisas que o Senhor fez na nossa vida. Nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém, Senhor.